a Universidade Federal de Ouro Preto carregava nas paredes de pedra não apenas a história de Minas Gerais, mas também seus segredos mais sombrios. Entre os estudantes, algumas lendas se perpetuavam, mas nenhuma era tão temida quanto a do Auditório Augusto Silva. Diziam que, ao cair da noite, vozes ecoavam pelo espaço vazio, como se um professor invisível ainda lecionasse para uma plateia que já não existia. Relatos de alunos e funcionários afirmavam que sussurros surgiam do nada, cortinas se moviam sem vento e luzes piscavam no exato instante em que alguém mencionava o nome Arthur Montenegro, o professor cuja história se confundia com o incêndio que marcou para sempre aquele auditório. A tragédia aconteceu em 1972, quando Montenegro, renomado docente de filosofia, ministrava sua última aula do semestre. De repente, as cortinas pegaram fogo e o incêndio se espalhou de forma surreal, como se o próprio auditório quisesse consumir tudo. O professor, envolto em chamas, não gritou por socorro, mas murmurou algo ininteligível antes de desaparecer sob a fumaça negra. Quando o fogo foi controlado, seu corpo nunca foi encontrado por completo. Diziam que as chamas o consumiram antes mesmo que pudesse correr. Desde então, aqueles que ousaram passar tempo demais no auditório juravam ouvir seus ensinamentos ecoando nas paredes, como se Montenegro ainda estivesse ali, preso entre o tempo e o esquecimento. Na noite de 13 de abril, 5 estudantes de história decidiram testar a lenda. Lucas, Marina, Rafael, Bianca e Igor eram céticos, mas fascinados pelo mistério. Movidos pelo desejo de desmentir o mito, levaram consigo gravadores, câmeras e celulares para registrar qualquer fenômeno estranho, com uma cópia da chave que Rafael, monitor do curso, conseguira discretamente. Invadiram o auditório pouco depois da última aula da noite. A iluminação fria das lâmpadas fluorescentes fazia com que o ambiente parecesse maior, cavernoso, como se aguardasse ansiosamente por uma plateia invisível. Se existe algum fantasma aqui, que nos dê um sinal, zombou Lucas, rindo, enquanto se jogava na primeira fileira. O silêncio denso preencheu o espaço. Marina ligou seu gravador e fez a primeira pergunta: quem está aqui? A resposta veio em forma de um ruído seco, vindo dos alto-falantes no teto. Um chiado longo, distorcido, seguido por um estalo no microfone sobre o púlpito. Todos se entreolharam. Não havia ninguém no palco. Bianca soltou uma risada nervosa. Deve ser algum curto-circuito, relaxa, disse Rafael, tentando disfarçar o arrepio
que percorria sua espinha. Foi então que as luzes começaram a piscar, como se algo invisível tivesse assumido o controle. O microfone chiou novamente, mas desta vez uma voz rouca e grave emergiu dos alto-falantes. Era um sussurro incompreensível, abafado, como se alguém tentasse falar de dentro de um túmulo. O pânico começou a se instalar entre os 5, que olharam para a porta. Rafael correu para girar a maçaneta, mas a porta de ferro estava trancada, como se nunca tivesse sido aberta naquela noite. "Isso não é engraçado, cara", gritou Bianca, o nervosismo se misturando à raiva. No palco, as cortinas se moveram sem vento algum, e um som de passos ecoou pelo auditório. Marina, segurando o celular tremendo, iluminou a direção do ruído. A luz revelou algo que gelou o sangue de todos. Um homem de terno parado atrás do púlpito, de costas para eles. Ele parecia imóvel, mas seu ombro subia e descia como se respirasse. O silêncio era insuportável. Lucas tentou dar um passo para trás, mas foi então que a voz saiu nítida pelo sistema de som. "A aula jamais terminou." E lentamente o homem começou a virar o rosto queimado em direção a eles. A lanterna do celular revelou um rosto disforme, derretido pelo fogo. Os olhos negros e profundos, como duas crateras vazias. A pele carbonizada grudava no osso, e os lábios, ou o que restava deles, murmuravam palavras desconexas, como um professor corrigindo um aluno relutante. Marina deixou o celular cair, o som da batida ecoando na escuridão crescente. "Corram!" gritou Igor, mas o corpo simplesmente não respondia. O ser no palco levantou lentamente uma das mãos e, ao fazer isso, as cadeiras da plateia começaram a ranger, como se algo invisível passasse por elas. Rafael tentou puxar a maçaneta da porta novamente, mas agora ela estava quente, como se tivesse sido aquecida pelo fogo. Os alto-falantes continuavam a emitir sussurros incoerentes em latim. Marina, apavorada, abriu um aplicativo de tradução no celular e digitou o que conseguia entender. Quando leu o resultado, sentiu o estômago revirar. A plateia deve ouvir até o fim. O ar ficou pesado, tenso, como se a realidade estivesse sendo puxada para um buraco invisível. A plateia vazia pareceu encolher, e os 5 estudantes sentiram uma pressão absurda sobre os ombros, como se algo os forçasse a permanecer sentados. Bianca tentou gritar, mas sua voz foi engolida pelo som dos alto-falantes, que agora repetiam, em uma sequência insuportável, a mesma frase: "O ciclo não pode ser interrompido. O ciclo não pode ser interrompido. O ciclo não pode ser interrompido." Os olhos de Marina reviraram e, por uma fração de segundo,
ela viu um flash do passado, a fumaça negra, os gritos abafados, Montenegro encarando os alunos enquanto o fogo o consumia. Mas havia algo errado. Na plateia de 1972, ela reconheceu seus próprios amigos. Eles sempre estiveram ali. O grito preso em sua garganta finalmente explodiu e, no instante seguinte, tudo ficou escuro. Quando recobraram os sentidos, estavam exatamente onde começaram, sentados na primeira fileira do auditório, o relógio marcando a mesma hora de quando entraram. As luzes estavam acesas, a porta destrancada. Nada parecia ter acontecido. O que aconteceu? Gaguejou Rafael. Lucas pegou o celular e abriu a gravação. O arquivo estava lá, mas o único som registrado era uma única voz, que não era de nenhum deles. Era Montenegro, sussurrando como se estivesse ao lado do microfone. Ele disse: "Eles nunca aprendem." No dia seguinte, Igor abandonou o curso. Marina desenvolveu insônia severa. Bianca se recusou a falar sobre aquela noite e, desde então, nos eventos noturnos do Auditório Augusto Silva, se você ouvir com atenção, pode perceber o eco de uma aula interminável, repetida para sempre por um professor que jamais foi embora.